Estamos começando mais um Pode Investir por Gabriel Ribeiro e hoje temos um convidado super especial, ele que é super criativo, tem uma personalidade incrível nos seus projetos. Quem é ele, Gabriel? Meu amigo Flávio Góes, o famoso Flávio Bolo. Gente, estamos aqui hoje com esse cara que é realmente um verdadeiro artista. Eu falo muito que ele é o poeta da arquitetura aqui do nosso estado, né? Ou seja, cada projeto que ele assina realmente é pura poesia. Flávio Góes, Flávio Bolo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aqui pela sua presença. Tá. Obrigado, Gabriel e Bruna. Flávio, conta um pouquinho pra gente, como é que a arquitetura chegou na sua vida? Ela lhe encontrou? Você foi amor à primeira vista? Conta um pouquinho. Quando eu ia para a escola, eu ia no ônibus e da janela do ônibus eu ficava vendo os edifícios da Avenida Rio Branco, aqui em Natal, que eram os primeiros edifícios verticais. Era o Banco do Brasil, era o edifício Cisal, o edifício Ducal. Ducal Palace, Ducal que era Palace, belíssimo, né, Flávio? Isso, era Imponente, né, para aquela época. imponente, novas formas. Isso anos 80, 70, 80, Flávio? 77, 78. E Bacana. vendo o Banco do Brasil, aquela fachada envidraçada e os mármores, as luzes, aquilo me encantou. E eu, criança inventa coisa, né? E eu disse, um dia quando eu crescer eu vou fazer isso. Como é o nome disso? Vou desenhar prédio. Aí me falaram, Como é o nome disso? é difícil. É difícil. E eu entendi que era difícil fazer. Que na verdade é também, né? Que não aí- deixa de ser, né? Mas eu vou conseguir. Foi assim. Obstinado, Isso, né? isso. Aí eu comecei a desenhar casinhas e depois casas. Meu pai era um pequeno construtor de casas de classe média. E eu acompanhava ele na construção, fazia amizade com o mestre, com os pedreiros, com o encanador, o eletricista, o servente. Até hoje eu guardo Então na memória ele. essa intimidade, de certa forma, começou muito cedo com a arquitetura, com a construção civil, né, Flávio? Já Sim, veio com seu pai, Gabriel. não só do seu desejo de observar a paisagem urbana da nossa cidade, mas também no dia a dia com seu pai, né? Eu me Especificamente. encantava com a obra Aham. e também com o mestre de obras, porque eu ficava, puxa, mas o mestre não faz nada, e por que precisa dele? Era isso, Olha. e por que precisa dele? Curioso, né? E Olha. aí fui acompanhar o dia a dia, até hoje eu gosto muito de visitar a obra e conversar com os mestres, né? Eu tenho mestres que participaram da minha vida desses 30 anos para cá, sempre. E como é que você pode definir a sua arquitetura? Eu penso assim muito no lazer, no sábado. Para mim, eu acho que a palavra sábado acho que é a palavra mais É o que bonita. define, né? É o que me encanta, é o sábado. O que eu vou fazer quando amanhece? Eu vou tomar banho de piscina, eu vou pra praia, eu vou ficar na sombra do coqueiro, eu vou fazer um churrasco, eu vou conversar com os amigos. Hoje eu vou fazer uma mesa grande, vai ter aquela mesa Receber redonda. meus amigos. Vai né? ter a mesa redonda. Então, fazer o abrigo para esse sábado. Lógico que vão existir os outros dias, mas eu só penso no sábado. Não vamos nem perguntar qual o dia da semana que ele mais Que ele gosta. mais gosta, sabe? É o dia do surf também. né? Eu vi isso. E, Você é surfista? sim, desde criança. Eu fui um surfista criança. De 7 anos eu já fiquei encantado pelo esporte, pelo mar. E isso foi me levando para o mundo das viagens, dos hotéis. E é principalmente, você falou sobre o que define a sua arquitetura. Essa vontade tão grande de viver o sábado foi me levando de uma certa forma para os hotéis. O hotel de Pipa, os hotéis de Pipa, né, no qual eu ajudei a concretizá-lo. E por causa do surf também. O surf é um elemento primordial. É a 1 e o 2 com a arquitetura. É a sua conexão entre a energia do mar com a arquitetura, né? Por exemplo, quando eu tinha 14 anos, eu fazia prancha de surf. Eu curioso. Aí pintava a prancha, desenhava a prancha. E eu fui mexendo com tintas, né? Era daquela época da famosa prancha radical, terral. Meu ídolo é o Ronaldo Barreto, o Ronaldo da Radical. É o fabricante da Radical. As pranchas lindas, maravilhosas, né? Isso, até hoje ele faz, até hoje ele é meu amigo. Ele é reconhecido mundialmente. E aí eu ficava
aprendendo, vendo tintas, cores e formas, principalmente formas. A forma da quilha, a forma da rabeta, a forma o shape, né, da Então, prancha. O design é sua paixão desde cedo. Você está sempre atento ao movimento. Tem uma coisa que faz parte da assinatura dos seus projetos, é o movimento, né? A onda. Exatamente, eu estava vendo um quadro que você estava pintando, que está no seu Instagram, e é exatamente o movimento da onda. E eu estava querendo entender, olha aí. Aquilo é exatamente aquele movimentinho que começou na infância, ele está comigo até hoje. Todos os dias. Em pinturas, nas formas dos edifícios, nas formas, às vezes, de uma sala, um lustre, um teto, qualquer coisa assim que tem uma curva, eu fico encantado com o movimento das ondas. E essa sempre foi a sua personalidade de projetos? No decorrer, são quantos anos na arquitetura? 31 anos. 31, acho que se não for 32 ou 33. Você pode citar alguns exemplos eu conheço alguns, Sim. Que eu sei que foram um sucesso de venda, mas eu gostaria de saber, Flávio, se teve algum projeto especial, aquele que vocês, poxa, esse projeto aqui eu tenho realmente desejo de assinar esse projeto, né? Porque orgulho, né? Orgulho. Tem, assim, de ter participado da equipe, de ter sido um membro da equipe da construção, de vários. Para citar alguns, vamos citar. Eu sei que todos são como filho. Posso citar dois aqui? Sim. Paládio, que é o que Solar Alta Vista também. Né? Tem o Clécia Alonso Bezerra, Belo Monte, maravilhoso. Que é uma onda. Wave. É uma onda. Para mim, uma das varandas mais generosas que existe hoje de apartamento aqui em nossa cidade ainda continua sendo o Belo Monte, né? Que projeto maravilhoso, totalmente atemporal, né? Ele já tem 25 anos. O tempo voa, Flávio. Eu ia falar 20 achando muito. Nossa, é um local que... privilegiadíssimo. Muito importante, assim, da cidade, porque é Ladeira do Sol, a subida da Dionísio Filgueiras, vê o mar. Eu vi, esse terreno era uma joia para Natal. Eu nem acreditei quando eu me lembro que aquela área ali era uma duna. Natal é todo duna. Era tudo duna, mas aquele terreno ali estava abandonado, de certa forma, e alguns empresários enxergaram ali a possibilidade. Orismar Almeida, acho que Dr. Shin também. Isso, era um grupo. Era um grupo de amigos que se reuniram, Bruninho, e contrataram Flávio Góes, ainda menino, ele devia ter 15 anos. Deveria ter 15 anos. E você fez realmente uma obra de arte ali. Aquele Belo Monte é sensacional. Tem um que eu gostei muito por ele ser o primeiro, que é o edifício Aloysio Bezerra. Conheço. Ele fica na rua Enéas Reis. É um projeto em conjunto com o arquiteto Felipe Bezerra. E foi nosso primeiro projeto. A gente estudava na faculdade, no primeiro ano da faculdade. Duas feras da arquitetura. No primeiro ano da faculdade. Duas feras da arquitetura. Simplesmente Flávio Góes e Felipe Bezerra. E a gente fez com muito gosto e ficou muito, muito bom. E é um prédio super bem construído, com áreas amplas, confortáveis, né? E aqui no bairro de Petrópolis, né, Flávio? Tem um rooftop. Era uma super novidade para a época. Tem 25 anos também esse? Ele é 94. 30 anos. Estamos falando de 30. Gente. 30 anos. E o grande conjunto predial da Prudente de Moraes, que chama-se Edifício Paládio, que também foi e é um case de sucesso, aquele empreendimento, né? Isso. Ou seja, até hoje, o prédio, quando você posta alguma coisa para venda, vende rapidinho. É um cheque. Ou seja, você pegou uma área que você tirou o melhor proveito daquela área, né? O terreno, ele não era visto pela cidade, porque a frente dele, o acesso à rua era por uma pequena... mais estreito, né? E ele abre. Isso. E a construtora era de Fortaleza, a construtora Colmeia, né? Era uma das maiores construtoras do Brasil. Muito, muito know-how em construção. Isso. E eles falaram sobre a dificuldade de conseguir o prédio ser visto. Aí eu falei, olha, aqui vamos fazer de um limão uma limonada. Aquele terreninho lá na frente ficou o acesso de entrada, o saguão de entrada. Isso. Os carros entram. O paisagismo foi do Benedito Abud, que é acho que é o maior paisagista brasileiro. E preparou muito bem a área, essa área inicial,
E depois aparece o grande terreno, que é grande, de verdade. São Um verdadeiro condomínio 7.000 clube ali, metros né? quadrados, É, 6.780 metros quadrados, com 100 apartamentos de 210 metros quadrados cada um. 4 Esse suítes. número 100 foi eu que escolhi. É, Eu olhei e fiz as contas. uma lá área no plano gourmet diretor. maravilhosa, né? Ali já começou o seu traço já com a questão das áreas gourmet, né? Da varanda gourmet, que era Foi quem fez. justamente onde a família, o comprador, qual era o local que ele iria receber os amigos? sábado. Rapaz, foi as quando varandas chegou em gourmet. Natal, né? Varanda gourmet. Isso. Eu fui no Rio de Janeiro e tava assim, nos hotéis tinham panfletos, na época não existia internet, e tinha folders, né, que mostravam a área gourmet. Aí, nossa, que novidade, não tem A isso aqui. churrasqueira na varanda. É, Isso o foi uma sábado, novidade. né? O sábado, ele Então, é o sábado. A cozinha, ela vai chegar na varanda. Aí eu falei com o Dr. Romeu Barbosa, que é o dono da construtora Colmeia. Olha, doutor Romeu, não tem isso aqui em Natal, vamos ver se a gente faz. Ele fez, tá chegando em Fortaleza também. Aí a gente achou o terreno e hoje tá pronto. E virou tendência, né? Aí agora já é quase obrigatório. Acho que as cozinhas, elas estão muito modernas, muito bonitas. Antes, na época, há tempos atrás, as cozinhas não eram bonitas, não eram parecia uma panela, parecia uma pia, assim. Isso era Porque as uma coisa tão cozinhas, ela bonita, ficava né? no fundo da casa. E hoje ela é porta de entrada, né? Na maioria dos edifícios. E essa integração, ela traz essa questão da socialização, dos melhores momentos de confraternizar, de receber. E por isso, hoje se tornou, se você pegar um ambiente onde você mais investe, vou falar aqui na parte de ambientação, decoração, justamente na cozinha e na área gourmet, que estão integradas. Né? Que você vai levar porque é ali que vocês vão convidados. receber, né? Os seus convidados. O homem, como ser, tem se modernizado bastante. Aham. No livro Casa Grande e Senzala, que conta a história da formação da arquitetura brasileira, é um livro, assim, quase como um livro, como se fosse a Bíblia da arquitetura nordestina. Uhum. E esse livro, ele conta a história de que existe uma frase que dizia da cozinha não se deve ouvir as conversas da varanda, porque era a Casa Grande, Senzala, existiam os escravos, isso lá nos anos 1700 e tanto. E isso foi ultrapassado e a cozinha foi para a varanda. Exatamente. Como uma forma de auxiliar. Isso né? é uma questão de logística. Né? Para aquele momento. A pessoa quer cozinhar, quer mostrar uma habilidade, fazer um carbonara, fazer eu não sei cozinhar, mas os meus filhos sabem, aí eles fazem churrasco, o mais novo já faz um carbonara e chama os amigos. Quem está preparando quer ter ali, né, a presença de todo mundo no processo. Né, mostrar, acho que fica bonito, né? Hoje que tudo se modernizou, os utensílios domésticos, os copos, taças, facas, toda a cutelaria e todo o sistema de micro-ondas, tudo se modernizou, ficou bonito. Parece a cozinha hoje é um laboratório. É verdade, é verdade. Eu acho que é o ambiente que você realmente hoje, um dos que você mais utiliza, né? Hoje decide muito o mercado imobiliário. Isso. A questão da varanda e da cozinha hoje ela passou a ser essencial. Em outrora não era tão requisitada, né? Isso. Mas com essa mudança, essa transição das famílias também passando por um processo de diminuindo, né? Cada vez mais as famílias hoje estão menores, mas né? se unindo hoje mais, quando pronto, eu A tenho um pandemia filho. acelerou isso, né? Mas hoje as famílias, às vezes, tem casal que não tem nem filho, ou tem um pet. Então, essa parte da integração, ou seja, você tem um apartamento bem resolvido em 50 metros ou em 100 metros, ela passou a ser essencial na vida das famílias, né? Tem. E a principal ponto, assim, que eu acho, além das experiências que você pode viver, é a estética. A cozinha é muito bonita. Hoje é bonita. Um toque abre, Alexa, com luz, LED. É encantador. Eu fico encantado com os projetos. Vou na loja de cozinha, fico pensando que estou na loja da Porsche. Flávio, conta um pouquinho pra gente. Como é o seu processo criativo? Por onde você começa quando você recebe assim um grande desafio, como foi o caso do Palácio? O desenho, né? Eu vivo com um lápis na mão. É desenhar.
Então, começa a desenhar, a ver a forma dele, fazendo uma pequena experiência. Lógico que quando se trata de um edifício, tem toda uma questão legal, de volume, do que você pode fazer de acordo com o plano diretor da cidade. Então, aquilo é o que direciona, como o nome diz, diretor. Uhum. Ele direciona essa criação. E procurar mexer com formas, né, com linhas, acho que é mais com o desenho. Com o desenho, tudo é desenhado. Até hoje eu não mexo no computador, nesses programas. Eles são só minha equipe. Eu não largo o lápis. É como se fosse minha tática, é sempre ser mais rápido com o lápis. Estratégia de processo eu né? ainda acredito nela. Às vezes eu ficava pensando, será que eu fiz certo? Puxa, você não foi para o computador, não se modernizou. Mas foi assim e eu acho que tá bom. Pelo contrário, você é super moderno, inclusive. Pegando um gancho aí já aí que você tocou aí no assunto aí do plano diretor, Flávio, quais são as mudanças mais marcantes do novo plano diretor, né? E como elas impactam o setor de imóveis e principalmente o setor de imóveis de alto padrão, né? Só falando que a gente teve um plano diretor, me corrija se eu estiver errado, Flávio, que era para ter tido uma revisão lá em 2007, né, e que não houve a revisão do plano diretor, ou seja, em 2007 já se pediu uma revisão do plano diretor, que só veio acontecer agora recentemente, em 2022. Eu até comento com alguns amigos do mercado imobiliário, inclusive arquitetos, que Natal sofreu muito com isso, né, porque nenhuma capital aguenta 2 décadas sem uma revisão do plano diretor. Eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre a mudança do plano diretor. A mudança demorou demais para sair. E o que se usava era o plano diretor antigo. E ele tinha baixo poder de construção. Ele tinha limitações. A limitação de área que você pode fazer. Um exemplo, se tem um terreno de 1.000 metros, ele diria que você só pode construir 1.000 metros. A própria área do terreno. Então, isso não verticalizava. Era vezes 1. O que é o interesse da verticalização? É construir mais no mesmo terreno. Perfeito. Para quê? Para aproveitar a infraestrutura da cidade que já está lá. Ninguém vai fazer um prédio lá em Macaíba. Sim. A pessoa quer aproveitar o quê? Sim. As ruas já calçadas. Áreas saneadas. Áreas saneadas, iluminada, drenada, calçada contínua, lojas, escolas, hospitais, clínicas, restaurantes. A vida do cidadão na cidade. Então, onde tem infraestrutura pronta, as pessoas têm que chegar mais próximo dela. E é lá que tende a desenvolver mais rápido. Isso. E essa mudança do plano diretor identifica quais são as áreas que têm potencial de aumentar a densidade lá, aumentar a quantidade de pessoas para morar naquele bairro. Quais são essas premissas para poder aumentar? Ser saneado, ter transporte público, ter ruas asfaltadas, largas. Ou seja, a infraestrutura. Tudo, a cidade. A cidade pronta. Então, o plano diretor atual, ele é muito bom para Natal, porque ele possibilita de que as pessoas não vão embora para outras cidades e procurem morar mais onde já está a cidade, evitando que a cidade se alastre, que ela cresça, ela se expanda. Ela não é crescer, ela se expanda. Então, quando se expande, não tem como a polícia vigiar a cidade toda, como iluminar, drenar e tal. Então, é melhor que as pessoas morem no mesmo lugar. E Natal tem bairros que pode potencializar. E na sua opinião, assim, quais foram os bairros que foram mais privilegiados, digamos assim, com essa mudança do plano diretor? Na sua ótica, na sua visão. Na minha visão, o bairro de Petrópolis e Tirol, ele já tem uma super infraestrutura, né? Desde o plano Palumbo, que são as ruas mais largas, essas ruas dos presidentes. Hermes, né, por exemplo. Isso, são Afonso os Pena, presidentes na sequência. Isso. E os rios, os rios do estado. Açu, Então, Seridó, Potengi, Trairi. Isso, foi um italiano chamado Giacomo Palumbo que fez esse plano. Isso lá nos anos 20. E que Natal ficou belíssima. E com essa infraestrutura que já hoje é consolidada, que é o bairro que mais tem. Mas a pergunta é, qual o bairro que ganhou mais? Com essa mudança, com a nova mudança, é isso. É o setor de Ponta Negra e Capim Macio. A Zona Sul. Isso, porque ele agora pode fazer, esses dois bairros, eles podem fazer a mesma quantidade de apartamentos num terreno... De área construída. Que o bairro de Tirol Petrópolis tem. Então, respondendo, aquele outro
Cidade Jardim. Cidade Jardim. Ah, você, mas eu não estou vendo tantos lançamentos. Calma, o tempo é lento. É. E vai acontecer. Eu acho que Ponta Negra e Capim Macio é que são Serão a bola da privilegiadas, vez. digamos Promessa, assim. né? A promessa. Mas já está em concreto, né? A gente vê tem o Moody. Sim, que foi sucesso É, de então, venda da Moura do B, né? Isso consolida esse meu, como se fosse essa análise. Quando eu vi que ali seria, aí apareceu a grande E eu acho que o Moody eu acertei. foi um dos primeiros empreendimentos lançados pós aprovação do plano diretor ali na Zona Sul, não foi? Ele é a prova de que aquela região vai acolher muita gente, muitos lançamentos que virão. E também tem um outro que foi por causa do plano diretor, esse Claro, é um edifício que vai estar em aprovação ainda, que vai ser na Roberto Freire. É o primeiro edifício da Roberto Freire. Vai ser o primeiro edifício Residencial. com projeto de iluminação na fachada. Uau. Não, ele é um edifício, ele é altura? Ele vai ter 80 metros de altura. 80 metros de altura. Mas é na Roberto Freire, do lado que pode fazer. Ah, do lado que Sim, pode. sim, é porque o Do outro outro não lado é o Parque das Dunas, É. né? Sim, sim. É só do lado permitido. Aham. E o plano diretor também determina a altura dos prédios também. Né? O vai outro ter uma vista super privilegiada, vai né? ver o mar, o Morro do Careca, ver Ponta E Negra. nunca vai ter ninguém na frente Eu falo dele. muito, Flávio, Isso, que isso. a gente vai ter uma... É um uma- estúdio, são estúdios, hotéis. A gente vai ter uma percepção de uma nova Natal daqui a 5, 10 anos. Isso, Né? Que a gente vai ter a percepção o que foi o plano diretor, qual foi a importância do plano diretor para Natal. Né? Então eu falo muito que tem muitos projetos que foram lançados, porém ainda não estão prontos. Né? Mas daqui a 5 anos você vai ver uma nova Natal. Tão linda como sempre foi. Né? Já acho que já se vê algumas obras, Aham. mas assim, o pulso ainda está em planejamento, em aprovações e também nos inícios de obra, né? A gente vê aqui na Praça Cívica, tem 2 obras, tem Na Hermes também. lindíssima, a Hermes, tem aqui na Floriano Peixoto também Eu quero já pegar o gancho aqui na Praça Cívica. Ele rolou a bola para mim, né? Ele rolou a bola. Parece que foi combinado, mas Nem não foi, foi. nem foi. Flávio, falando aí de Petrópolis, esse bairro que já é tão privilegiado, né? E a gente fica tão feliz de ver uma revitalização aqui na Praça Cívica. O que a 2A foi fantástico, né? Não só para a sociedade, mas para o bairro, né? De Petrópolis. E eu quero falar sobre o Trairi 517, né? Que é o novo lançamento da Moura do B, do qual eu tive a felicidade de participar desde da negociação da área com a Moura do B até a escolha do arquiteto. E o Wesley perguntou para mim o que você acha de Flávio Góes. Eu digo, se rapaz, eu meteu acho até nisso. Eu não acredito. Você vê como a função do corretor ela é importante. Sim, e ampla, muito. Então, assim, às vezes a gente faz um trabalho desde a prospecção da área até a finalização, a entrega das chaves, digamos assim, e passa por esse processo. Sim. E quando a Moura do B escolheu Flávio, eu digo, rapaz, Flávio é perfeito. Eu adoro os projetos dele, já havia até falado do Paládio, Solar Alta Vista, Belo Monte. Aí o Wesley, vamos fazer com o Flávio. E foi ele trabalhando até chegar, inclusive o slogan do Trairi é arquitetura que virou arte. Né? E foi um projeto aí feliz do Flávio Góes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, Flávio. O que você pensou para aquela área ali? É a área mais nobre da cidade. É a área onde tem as melhores ruas, a praça, as ruas iluminadas, calçada contínua, os Ruas melhores largas. restaurantes, próximo a escolas, farmácias, cafés e tudo mais que as pessoas utilizam. E o terreno possibilitou um bom volume de obra. O terreno muito bem localizado. Torre de 37 andares. né, Flávio? Eu tava com vontade de ser 40, mas de 40 não. Mas Aí somando, pediram para você puxar Não, o freio. somando o subsolo, o estacionamento, Dá 40. Aí ficou, na verdade, são 40 pavimentos. 40. Mas são assim, 37 de apartamentos e mais 3 pavimentos. O projeto ficou maravilhoso. Eu acho que você foi muito feliz ali naquele projeto, Flávio. Tanto é que isso reflete hoje o sucesso de vendas, né? Do Trairi. Então, você saber que eu queria entender, assim, qual é a sua satisfação. Porque uma coisa é você pensar e colocar no papel.
E como é, Flávio, depois passar em frente e olhar aquele prédio e lembrar aquela música. Tá vendo aquele prédio? Eu também trabalho. Né? Não trabalhou, mas trabalhou lá, né? Zé Geraldo. Rapaz, deve ser, espetacular, né? Fiz a massa, sua o cimento, ajudei a rebocar. A sua assinatura está eternizada, né? Então, você foi falando, eu fui lembrando da música. Deve ser muito prazeroso. Né? Eu fico satisfeito de ter participado da equipe. Muita gente, desde o dono do terreno foi quem comprou, que é o primeiro. É verdade. O primeirinho lá disse: eu vou comprar esse terreno, eu vou verdade, fazer vou guardar isso aqui, vou negociar. O lançador da semente, até você, que foi a peça fundamental, e uma satisfação de ter vivido a história, de saber cada dia que foi ele. Às vezes eu passo, vejo uma janelinha, aquela janelinha ali, doutor Nonato pediu para eu fastar, eu não fastei. Mas eu vou lhe dar aqui um outro número para você ver o quanto o seu trabalho ele é fantástico. Porque você falou, teve o comprador, a pessoa que comprou lá, é verdade. Ele comprou, guardou, esperou o momento ideal. Inclusive, Flávio, aquela área, não sei se você sabia disso, os proprietários eles só queriam vender. Não queria nem pensar em trocar, nem pensar. E por ela passaram várias construtoras, várias tentativas de negociação. Né? E quando foi com a Moura do B, e quando foi o estudo que a gente apresentou, por isso que eu digo a importância do seu trabalho ali, do seu traço, o quanto ele foi relevante, os proprietários disseram, não quero vender mais não. Eu quero 100% em unidade, entendeu? Então, eu quero morar ali. Rapaz, inclusive, as duas coberturas que ele fez... A cobertura foi o que fez a dona as do duas terreno coberturas, a dona aceitar. disse, eu vou morar aí. Então, se não fosse o trabalho do arquiteto, né? A arquitetura foi tão bem trabalhada, se não fosse esse trabalho excepcional, esse design que ele encontrou, não teria tido esse resultado. Né? Você deu a dica. Elas vão gostar da cobertura. Aí a gente fez a mãe, a filha. Verdade. Você a acredita? Embalou bem. O projeto era pensado para embalou bem. Embalou bem. E aí, a senhora quer vender? Não, quero mais não. Eu quero receber em unidade aqui. Vai ver o mar, bacana. vai ver o rio, vai ver o sol. Espetáculo. As nuvens, as estrelas. Aquela cobertura apontada ali pro pôr do sol do rio Potengi. A gente não fala, você vai ver uma parede, vai ver uma janela, você vai ver um céu. Embalou bem embalado, hein, Flávio? Isso. E sem falar que eu falei o seguinte, eu disse, olha, e sem falar que a senhora vai estar mais próximo de Deus aqui na cobertura. A comunicação vai chegar mais rápido. É muito engraçado. É bem prazeroso vivenciar a experiência desde o início até a entrega lá das chaves e depois ver o paisagismo crescer, ficar bonito, as crianças brincarem. Eu gosto de ver as crianças... Ele gosta do sábado. Do sábado. Eu gosto do sábado. Eu fui lá no Palácio um dia desse. Foi uma confraternização, foi no sábado. Olha aí, a piscina estava funcionando. Aí eu fico com vontade de perguntar, e você gosta da piscina? Fui eu que desenhei a piscina, fui eu que dei a ideia. Mas de ver funcionar e criança. E ver as crianças no playground, acho bonito. Flávio, o que é que não pode nunca faltar num projeto? Ventilação, iluminação natural. O projeto ele tem que, digamos que, imitar uma árvore. Você está à sombra de uma árvore. Qual o melhor lugar? Sombra e água fresca. Então, debaixo de uma árvore grande, você está bem protegido. Sombra e água fresca, você está fazendo mexão aí pro nosso amigo, que tem o hotel lá para Ricardinho, ele vai gostar. Foi o nome, né? Pipo ficou uma das coisas que fez... Depois Ricardinho manda uma diária aí pra gente lá no Sombra e Água Fresca. Isso, então fica bem abrigado do sol. A nossa região aqui, a gente está próximo ao Equador, então a insolação é muito forte. Agora nós fomos recompensados com a ventilação muito forte. Privilegiada. Né? Então a sombra... E com a ventilação, Natal é o melhor lugar do mundo. Aqui tem CNTP, né? 25 graus Celsius e um ATM. Que você está ao nível do mar. A sombra não tem lugar melhor. Você não precisa climatizar. Então não pode faltar ventilação natural e iluminação natural também. Isso é verdade. Isso é cultural, né? Da gente. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que o cliente pergunta, qual é a posição do sol e sombra. E eles sabem, viu? Isso é uma matéria que
desde a época da faculdade, eu dava muita atenção, porque isso era coisa assim, eu não posso dar nenhum tipo de bobeirinha com relação ao sol e ao vento. Então, dei muito Mas é engraçado atenção. isso, Flávio, porque o local, o regional, ele quer sombra. Mas quem vem do Sudeste é o contrário, ele quer o sol. Em Curitiba, É. por exemplo, eu estou fazendo um projeto lá e que o dono do terreno diz, você não vai me colocar na sombra não, né? Olha Aí só. eu me espantou assim, mas na época da faculdade já se falava Aham, isso. aham. E o sol lá é engraçado, só pega de um lado. Então a fachada tem que ser fachada sul. E o frio, e aqui em Natal é o contrário. Então sol, vento, é condição sine qua non de um edifício funcionar bem. Uma casa, né? O abrigo humano. Qual é a etapa do processo que você mais gosta? São os desenhos de croquis, e que começa a aparecer a volumetria, como ele vai ficar na cidade. Eu fico como se estivesse assim num drone. Sim. Como quando eu estiver no Nordestão, que eu levantar a cabeça, vai dar para ver o prédio, como ele vai É incrível, dialogar né? com a Isso. cidade, como É. ele vai ser visto. Quem estiver na praça vai ver como. Vai ver um aqui, o outro ali. Ele vai se colocando em vários cenários, né? Para ter uma como ele percepção vai- diferente. como ele É vai muito aparecer. simples fazer projeto. É muito Não, simples. eu não perguntei, o que não pode Rapaz, faltar. Imagina é. uma árvore, meu Deus, olha aí o processo criativo. A mente dele É. funciona de um jeito diferente. E o sábado sempre passa por, né, o- por esse processo. O dia, né? Como. É. Porque ninguém vai ficar olhando assim, acho que a parede do meu prédio tá bonito, né? Olha, o que eu posso viver lá, né? O que eu posso sentir, o que é que eu posso viver lá. E as suas inspirações, ela vem da onde? Eu acho que é sempre água, sombra, verde, plantas, madeira, pedra, vidro. Eu acho que a inspiração, ela não parece mais assim, transpiração. Sim. Ela não vai assim, eu tô parado, tá, e aparece a casa. Vai fazendo. Tem um ritual, né? É, um Mas tem algum processo. lugar que você viaja assim que isso pode lhe servir de inspiração? Tô viajando, pô, você tá, exemplo Acho aqui, que qualquer coisa. às na vezes, Indonésia, rapaz. tudo. Tô Às vezes aqui, você imagina Pipa. Putz, aquilo em Pipa ficaria massa, entendeu? isso aí são coisas mais prontas, Aham. né? Na Indonésia, que eu gosto Você muito, gosta lá muito, ela é uma universidade de coisas. Tudo foi inventado na Indonésia com relação à piscina, a lazer, a hotel. A borda prainha, a borda infinita, a borda deitada, a borda molhada, a borda arredondada, a Tudo do piscina... surf, né? Que a Indonésia Isso. O berço do O surf. surf catapultou a Bali, que a Indonésia é muito grande, somente uma ilha que tem turismo forte, que é Bali. Vale. E lá o surf é muito forte lá, Aham. mas assim, é o Caribe do Sudeste Asiático, é o Caribe da Ásia, o Bali. Como se fosse a Miami da Ásia. Uhum. Então tem muita piscina, tem Aham. tudo do sábado, tudo do mundo biquíni, assim, o mundo roupas de banho, poucas roupas, ventilado, praia dia. Então acho que é muito... E tudo inspira. Pode ser um desenho de uma duna, às vezes é um sabonete, às vezes é um rádio, qualquer coisa. A mente dele tá em alerta. Não Tá tem sempre em como. Ele efervescência, chegou né? aqui e fez, olha essa acústica, gostei desse lugar, olha isso aqui. Então a visão dele, naturalmente, ele vive o que ele faz, né? Flávio, e agora tudo, você tá num momento mais, digamos, mais artista, com Com as telas, né? com as telas, exatamente. Bruno. Obrigado. E eu vi umas telas, uns trabalhos seus aí que foi exposto aí numa loja e eu fiquei realmente encantado. Como é que é essa transição da arquitetura? Não, agora eu vou me dedicar um pouquinho aqui à pintura. Sei. Gabriel, sempre o lápis e as tintas, elas Você sempre dorme com ela do foram seu lado, tá, assim, presentes, tá na cabeceira, Inclusive assim, no né? começo, né? Sempre Começo. isso. No começo sempre tiveram presentes. Os desenhos, os papéis, eu sou encantado por papéis. Esses papel canson, papel couché, Uhum. papel manteiga, papel vegetal, nanquim, essas tintas, parece um laboratório. Então eu sempre gostei muito delas. E a loja me convidou para fazer uma exposição. Bacana. Quando vi os desenhos de arquitetura croquis. Aham. Aí o meu amigo, ele falou, o dono da loja falou, olha, eu acho muito legal esse seu traço aqui, vamos fazer uma exposição aqui na loja. E Olha aí só. eu comecei, gostei muito, estou vivendo uma nova fase e mostrando muitos desenhos,
E esses desenhos, eles estão influenciando na arquitetura. É assim, as formas das piscinas, às vezes fazer a curva, a piscina está quadrada, não vamos arredondar a pontinha, não vamos deixar aquela quina, não, vamos fazer mais arredondado. E sempre nessa experimentação de cores e de formas. De cores e formas. O movimento, né? É um movimento. As suas telas representam muito o movimento. A gente não sabe onde começa e onde termina. E isso é intrigante, provocador e prende a gente na tela. Isso é muito bacana. Legal de ouvir, obrigado, Bruna. E eu vi uma frase de uma artista, né? Ana Benigna, uma amiga minha. Uhum. Ela disse, deu vontade de ficar olhando. Mas é por isso, porque legal. tudo que é intrigante a gente eu fica. achei Onde é que engraçado. começa, onde é que termina? Porque tudo tem um começo, meio e fim, mas suas obras não. Tá. E isso é muito bacana, porque eu posso iniciar por um caminho, Gabriel por outro, e isso dá uma liberdade e uma vontade de ficar querendo desvendar aquilo ali que você está construindo. Isso é muito legal. Tudo bem. Eu também gosto do desenhozinho. Aqui fica fazendo aquelas curvas. Parece aqueles plantações de arroz na China, que tem aqueles terraços assim. Aquelas linhas arrozais, chama aquilo? Curvas de nível. Isso. Curvas de nível. E essas, às vezes, vai na estrada para Recife, tem umas plantações de cana-de-açúcar, aí fica vendo aquelas curvas de nível, aquilo ali fica na minha cabeça. Ali já fica. Aí fica desenhando. A cabeça do artista é diferente. É diferente. A duna, Quando a gente enxerga concreto, ele enxerga poesia. É uma coisa impressionante. Impressionante. Exatamente. Flávio é um privilegiado. Flávio, eu queria falar agora um pouquinho sobre a sua paixão. A sua segunda paixão, terceira, não sei, que é a Praia de Pipa. E eu vejo que você já projetou muito lá e eu soube que tem novo lançamento lá em Pipa, né? Eu conheci Pipa como surfista, Uhum. e todo mundo falava de Pipa, que tinha melhor onda, que era parecido com a Indonésia, que tinha praias com nomes Qual ano, inusitados. Flávio? Qual ano? 85. 1985 foi o feriado de finados, no dia 2 de novembro de 1985. Sua primeira ida a Pipa. Foi o dia que os amigos da escola e a gente foi conhecer a Pipa. E tinha a Praia do Amor, que não chamava Praia do Amor, chamava Praia dos Afogados. Dos Afogados, Aí era um nome meio estranho, trocaram para Praia do Amor. É bem melhor, bem melhor. É mais comercial, né? Tem que dar um prêmio a esse bugueiro aí. Aí tinha a Praia do Abacate, a Praia Abacateiro, né? E o nome era que tinha um veranista natalense, que o apelido dele era Abacate, a casa dele era lá. Era e hoje virou Abacateiro. Abacate, ele está sempre por lá ainda. E teve a Praia do Madeiro, e a Praia da Cacimba, Cacimbinha, o Secret da Pipa, e outras todas. E foi isso que... Pipa realmente é um fenômeno. Eu ainda me lembro de uma vez que, aquela época, 2005, 2004, existia um mercado muito forte de investidores europeus aqui na cidade. Sim. Lembra, Flávio? Sim. Você que projetou ali muito Duna Barcane, né? Alguns outros projetos que foram construídos ali, voltados Rede Ponta Negra. Para o investidor. E eu ia muito a salão imobiliário, Madrid, Lisboa. Barcelona, bem lembrado. E eu fui em um específico em Estocolmo. Sim. E engraçado, eu estava em Estocolmo, eu conheci um pessoal lá, quando eu falei que era de Natal, que estava com exposição de um empreendimento que na época eu estava fazendo com meu sócio lá em Búzios, que você vai lembrar, naquela área que foi a casa de seu Lamas, em Búzios. Sim. Pai de Laminha, né? Que Laminha também não fazia prancha, né? Prancha de surf. Você lembra onde era? Sim. Era o Pit Stop, antigo Pit Stop. Lá em Búzios. Elias Lamas. E o cara falou, Natal eu não conheço, mas conheço Pipa. Mas como é que pode? Não, e várias pessoas já tinham ido, não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que tinha vindo a Pipa e não conhecia Natal. Então, Pipa realmente é um fenômeno, né? É uma somatória de tudo que tem na natureza bom, tá lá. E tudo de ruim não tá. O que tem bom? Tem as falésias, Mata Atlântica, dunas, rios, mangues, praias, água limpa, golfinhos. Água quente. Água quente. Gastronomia. A gastronomia é maravilhosa. Água clara. Isso, água clara ali na praia do centro.
É o Lajão, ali é conhecido no surf como Lajão. Segundo meu marido, é o melhor lugar para surfar. A maior e melhor onda é a do Lajão. A gente tem uma casa de praia na frente. Meus pais veraneiam lá a vida toda. Obrigado pelo convite, viu, Bruninha? Vamos combinar. Ele disse, meu sonho é comprar essa casa, que ele abre a janela e vê o Lajão, aí entra no mar, pronto. Ele disse que é o sonho dele. Isso é um mergulho. E essa somatória aí, quando começaram a desenvolver os restaurantes, né, que eu acho que o primeiro foi o Luna Bistrô, e depois o Yahoo, e as pizzarias, chegaram a Pizzaria Terra Brasil, chegou o primeiro hotel. A creperia. A crepe, e foi desenvolvendo aquela rua lá do centro, e Pipa hoje é um polo, é uma cidadela mundial. Super charmosa. É impressionante. Você vê Pipa de dia, Pipa à noite, ela se transforma. Parece que ela vai. Uma noiva. Vira uma noiva. Se embeleza toda. A Vila Mangueira lá é incrivelmente bonito, né? Todo mundo fica batendo foto, fazendo fotos, né? É extremamente encantador. Fala um pouquinho sobre algum projeto que você fez lá, que você se orgulha e diz, gente, como ficou incrível. O Bupitanga. De Teles. De Teles, o maravilhoso, maravilhoso. O projeto todo integrado ali com a natureza. Passou 14 anos construído. Isso, 14 anos. Porque ele tava caprichando. De pedra para pedra. Ele tava fazendo no capricho. Só tinha um pedreiro, um marceneiro, um carpinteiro, um engenheiro, um arquiteto e ele. E o vigia e o cachorrinho. E aquilo foi fazendo, são 2,3 hectares, 23 mil metros. Uma super área. Piscinas, 2 restaurantes. Aquele bangalô exclusivo com a piscina, com aquela vista para a natureza. É lindo. Esse é o projeto assim, que é o mais marcante na minha vida, né? Porque ele demorou muito, foi com muito capricho mesmo. E o dono, a família, que é a dona do hotel, Tele Simonetti e Ana Beatriz, eles diziam o seguinte: tem que ser bom para o hóspede gostar e não querer ir para a ruazinha, ficar aqui. Mas o charme é a rua. A ruazinha, que é o charme. Queria que ficasse lá, né? Lá. Mas aí tudo bem, passei na rua também. E quando eu fiz a célula, a unidade, que é o quê? Um chalé, que tenha 2 camas de casal, que tem um banheiro, que tenha banheira, que tenha rede, que tenha Aqui é um primeiro andar? Uma mesa. Não, o chalé principal é aquele da frente onde tem uma piscina para cada um. Sim, a piscina a que eu chamava a célula de sobrevivência. E quando acabou, descobriu o tamanho de um e descobriu quantos dariam afastados num todo. E falei para ele, foram 30. Ele disse, tá bom. Aí eu, nossa, não vai nem dizer assim, não vai nem negociar para arrochar mais, não. Ele disse, não, 30 tá bom. É porque ele entendeu que a área era muito nobre, né? E que você ter essa exclusividade, esse conforto, talvez se você tivesse colocado 60 lá, o nível teria caído, adensado demais, iria perder muito em qualidade. Eu conheço a Bupitanga, acho maravilhosa lá. Separação, som, privacidade, a pessoa vivenciar o que ele tem, o que o hotel, o que Pipa tem lá. Você vê, acorda com um passarinho, com o nascer do sol. Você vê a lua nascendo na frente do quarto, você vê o farfalhar dos coqueiros, o vento que vem do mar. Tem os micos que vêm também. Isso, tem as cores do café da manhã, encantador, o melhor café da manhã. Café da manhã, né? Gente, aquele café. A padaria dele, o pão dele é maravilhoso. Isso, e o restaurante tem um conforto acústico, conforto todo climatizado. A gente tá fazendo muito mechan aqui do Bupitanga, pelo amor de Deus, Teles. De Pipa. Ajuda nós aí, Teles, né, Bruninha? Exatamente, Quem é da família tem uma condição diferente. Isso, as cores do café da manhã e... o hotel também é um museu da história de Pipa. A família dele era de lá, veraneava lá desde os anos 45, 50. Sim. O pai, a mãe. Nativo, realmente. O pai e a mãe eram de lá, então, de Goianinha, mas passavam férias lá do verão. E tem muita fotografia. Então o hotel conta a história de Pipa no próprio saguão do café da manhã. E aquele farol? É um farol, né? É um brinquedinho, é um farol. Qual foi a ideia? Por quê? Em Pipa sempre passam assim as personalidades, né? As super figuras, né? Que são os artistas, né? Tinha um cara lá que fazia aquele mosaico de
caquinhos de cerâmica. Aí ele tá morando aqui em Pipa. Aí eu ia lá, conhecia, vamos botar ele lá pra gente, pra fazer ele uma obra de arte, pra o hotel se pipar com as pessoas do lugar. Então, a integração da proposta do hotel com o dia a dia da onde ele está Da situado. comunidade, né? Você fez todo esse trabalho de campo. Isso, Que de legal. achar os artistas, assim, achou lá o artista que fazia o mural, a gente colocamos lá na sauna, um mural dele, com desenho livre, que ele fizesse a arte dele, com liberdade, e tinha a artista que estava fazendo... Tem um restaurante lá que tem umas folhas no teto, umas esculturas do restaurante principal que tem lá na Pipa. E aí eu disse, vamos fazer alguma coisa que você faça. Eu não vou dizer o que é, eu não vou chegar, faça isso. Aí ela foi... construindo junto com ela. ela foi, eu ia para a obra com skate. Era um segredinho meu, que era o seguinte, era um macete. Eu não queria que tivesse degraus, barreiras arquitetônicas, senão você chega com um caminho, aí vai chegar no quarto, no apartamento, a rampinha tem que chegar suave para a pessoa não encontrar barreiras. E o skate pra isso era balizador. O skate, você tem que andar de skate. Aí eu chegava lá com skate. Rapaz, o homem é diferente, Bruno. O homem é diferente. Deus Na época, não Essa ideia, vou dar um. do skate, acho que porque eu passava nos outros projetos. Assim, a construção lá não era tão uma grande construtora, eram pedreiros caseiros, eram coisas caseiras. Então eu tinha medo de acontecer o que tinha acontecido erros antes. Que era, você vem caminhando no hotel, aí vai chegar no apartamento, um batente. Questão de acessibilidade. Acessibilidade. Então, as obras não ia ter lá um engenheiro com os papéis e com muita tecnologia. Aí eu disse, olha, lembre do que o arquiteto vai andar de skate. Aí a pessoa, quando ele chegar, aquele é a chave para não ter o batente. Aí que se tivesse, tinha que ser uma descida suave, né? Isso. Aí na recepção tem um desnível até chegar na piscina e que o skate anda bem, que é o caminho principal. E que a artista viu, aí ela disse, eu vou fazer um farolzinho aqui, aí você passa por dentro do farol de skate. Foi o que foi. História bacanérrima mesmo. Assim, aí o farol ficou como se fosse assim um brinquedo, uma coisa um pouco infantil. Mas é uma marca registrada do hotel. Eu achei tão bonitinho, eu desenho ele. Tão bacana que você lembrou logo. Mas do farol, lógico, né? porque o que eu acho interessante falando no Bupitanga, eu conheço há muitos anos que Teles é primo do meu pai, né? Somos todos da família. E eu não lembro da inauguração, que eu não me recordo, mas eu lembro que aqueles caminhos, para mim, é uma coisa que me chamou muita atenção. Natureza, um labirinto aberto, né? Com ventilação, com iluminação. E lá no final, o farol. Aí todo mundo quer tirar foto, porque naquela época você não imaginava, mas você é bem além, né? Da sua época, um espaço instagramável. Já é um espaço para foto. Então você olha o farol. Já foi pensado. Várias editoriais de moda, não sei como chama. Eu fiz lá também. Que aí aparece o farolzinho. Eu estou num canto olhando no revista. O farol lá, Bupitanga. Virou marca registrada. Foi a artista que fez. Ela que inventou, não foi? Faça um farol ali. Ela estava livre. Eu acho muito importante deixar os artistas livres. Porque a essência da arte é a liberdade de criação. De criação. Não dá criatividade. Né? Direcionar jamais. Então, foi assim que apareceu. Aí tem a pedra, que é um elemento marcante na minha arquitetura, aquela pedra que tem no Bupitanga, que já tinha sido a fachada do meu escritório, e que ela é uma pedra muito bem feita, que vem daquela tradição dos muros de pedra, que já veio da Grécia, da Espanha, de Portugal, e que veio aqui para a região de Caicó, e eu consegui fazer com que uma pessoa, um pedreiro... fornecesse. Ele tinha que fazer. Então foi um homem só que fez todo aquele trabalho lá. O seu Tatata, o meu companheiro de obra. Que bacana. Se fosse nos dias de hoje, estava tudo documentado, né? Em vídeo, em cobertura pra gente, mas é muito bacana. Mas está na Tem a mente. história lá. Tem uma reportagem boa. Toda aquela área, né, que são 23 mil metros, só existiam 20 coqueiros. 20 coqueiros nativos lá, plantados, eu não sei, por algum pescador, alguma coisa assim, que plantou. Aqueles coqueirinhos atrofiados, meio amarelinhos. E que eles foram todos preservados. A gente fez a piscina ao redor deles, preservando eles. O coqueiro que existia virou uma ilha. Aí fizemos e plantamos todas aquelas árvores lá. Hoje é uma floresta.
É. Hoje é uma... Você já pensou, Bruna, como é que seria o mundo sem a presença do arquiteto? Pois é. Sem essa mente, Sem né? esse olhar, É. sem esse cuidado, né? Com o todo, com a natureza, com o bem-estar das pessoas. E é o vínculo que ele tem com a É. natureza, né? Então leva isso para a prática É, de é. projetos que ele desenvolve. Que história bacana. É sempre procurando a sombra. É a sombra e a água Água fresca. fresca. Né? A analogia com a árvore Mas- foi brilhante. Verdade. Eu vou me apropriar dessa analogia, tá? Tá. Quando for gravar um conteúdo, mas eu vou A falar sombra que eu aprendi e com a água você. fresca. É. A sombra e a água fresca. Que Isso. bacana. É muito bom tomar um banho de mar e depois tirar o sal com aquele chuveiro forte, Aquela fechar ducha o olho maravilhosa. na hora, né? Dar uns pulos assim, dar uns pulos. E a redezinha, Flávio? E a rede? A rede é o ponto principal. A rede pode até nem ser estética, mas isso não importa. O que importa é o conforto. E quem vem de fora que não conhece rede, né? É legal verdade, que o é quarto verdade. tá lá. É. Eu gosto muito de ir lá, Isso e faz principalmente parte em da momentos nossa especiais. cultura, né? Sim, eu comemorei o aniversário de casamento esse ano lá. Tá bom. Então, É. eu Privilegiada, sortuda. Se eu soubesse, eu tinha. vou sempre- Então, tá vendo? Um projeto. gosto sempre de ir lá, eu fico encantado com todas as brincadeiras. do Flávio Góes, o homem é uma mente imparável, Gente, né? super criativo. É. Que Super bate-papo criativo. gostoso, Flávio. Sim. Olha, que prazer, que honra hotel. Obrigado. de tê-lo recebido aqui e de ter contado um pouco, né, da sua história, de como é que a arquitetura chegou na sua vida, Uhum. das suas inspirações, dos seus trabalhos, Do processo criativo. do eu processo particularmente, criativo. Estou encantada. Obrigado. Obrigado. A gente quer agradecer. Eu queria muito que você desse uma mensagem final para quem está assistindo a gente, olhando para aquela câmera. Tá. De aproveitar cada dia, acordar feliz, ver o sol, sentir o vento, ver as nuvens, tomar um banho. Eu acho que a casa das pessoas, todo mundo tem uma casa. Vivenciar mais as experiências do dia, não deixar passar o tempo com tecnologia assim, celular, sentado num sofá, procurar, tudo bem, todo mundo tem que olhar o celular, acho que abocanhou a gente todo mundo tá tomado, mas desligar ele um pouquinho e andar, comer uma fruta da árvore, viver a natureza, fazer uma caminhada. Ter essa conexão, né, Flávio? E colocar os filhos para correr, assim, pegar se um menino é novo, assim, e vai ali, o menino é novo, pega ali, volta correndo para papai, volta correndo, ele vai correndo, dá aquele abraço. Criança tem que ter joelho ralado, rapaz. Senão não cria memória afetiva, né, Flávio? Sentir, né? O sentir, eu acho que é bem latente. Porque eu estou dizendo isso como uma mensagem que a gente prepara os abrigos das pessoas, né? As casas das pessoas. Prepara hotel, casa, o abrigo do homem. Então, aproveitar não trancado, aproveitar a vida, o dia todo com sol, com banho, tomar banho de chuva, correr, sentir as frutas, tudo isso que seja melhor para você ficar as pessoas ficarem mais felizes, transmitindo mais alegria, e terem mais criatividade também de fazer as coisas, né? Nessa mensagem final, você já aprendeu técnicas de ativação da sua criatividade. É verdade. Por Flávio Góes. Uma salva de palmas para você. Arrasou. Obrigada, Flávio. Foi um prazer conhecer sua história e conhecer um pouquinho mais do seu processo criativo. Tá, eu que agradeço. Então, espero que vocês tenham gostado aí, que tenham curtido tanto quanto a gente. Para mim e para a Bruna, que realmente foi um momento ímpar, realmente um bate-papo enriquecedor. Fique com a gente, curte aí, dê like, encaminhe essa entrevista, se inscreva no canal e fiquem atentos aí aos próximos programas, ok? Tchau, tchau. Tchau.